Eu vou iniciar com o mantra do yoga, que era para eu ter iniciado ontem e acabei tagarelando no começo. Então, começamos o nosso dia de hoje, né? Nossa noite, quarta noite de Mahashivaratri. E iniciando com o mantra do yoga, que é aquele que eu falei no nosso último encontro. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Esse é praticamente um pedido de iluminação. Entrou, profa. Eu li profa e repeti. Ai, gente. Bom, vamos ver quem são os guerreiros que estarão aqui até a 9ª noite. Amanhã é a noite principal. E a gente vai fazer o mantra, né, do mesmo jeito. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre o Shivalinga, que eu comentei ontem, né? Porque como vai ser à noite, então eu vou fazer um mini puja, tá, gente? Eu não tenho nesse momento como fazer um puja grandão, né? Como deveria ser, né? Mas assim, como eu falei, acho que nosso segundo encontro, estão mandando tirar música. Como eu falei no nosso segundo encontro, ai, caramba, esqueci, me perdi. O que eu falei no meu segundo encontro? Me ajuda aí. Renato. Tá eu e você, Renato. Sobre o puja. Que na verdade a gente vai passar a noite acordado, né, e ereto. Então eu vou ficar no meu processo de devoção, de dança e tudo mais, que não vou ficar aqui mais porque não dá, mas eu ficaria, enfim. Mas a gente vai fazer o nosso mantra e é interessante cada um de nós entrar em contato com com esse casamento de Shiva e Shakti, né? Que na verdade é o processo do próprio Mahashivaratri, é a subida da Kundalini, né? Para acessar a consciência e iluminar, né? Então, todo esse caminho que estamos fazendo é para amanhã, né? Só que, como são 9 noites, eu ainda vou dar continuidade, até porque a gente tá mexendo com várias coisas, eu tô falando coisas que é novo para vocês, que vai mexer. Eu que vivo isso há muitos anos, a cada momento que eu entro em contato com isso, mexe em camadas, então é interessante que a gente esteja aberto, né, para essa purificação do nosso canal e a reconexão com o nosso DNA chamado Kundalini. Então hoje, gente, ontem eu falei dos chakras. Hoje eu vou fazer uma mini prática com vocês de conexão com cada... na verdade eu não vou fazer com todos os chakras, mas é como se a gente interligasse alguns deles importantes, alguns é ótimo, né? Pontos importantes pra gente facilitar essa subida para amanhã e depois, né, ainda a gente vai continuar, porque são 9 noites, né, ainda faltam 6 para que eu mantenha, 6 não, vixe gente, 5,
Então, vai no processo de integração. Então, é importante que a gente tenha essa prática. Oi, Lucas! Quanto tempo! Bem-vindo! Quem é Cacalino? Bem-vindo! Lauro! Eita, gente, quanta gente boa! Então, nesse momento, eu só vou trazer uma linguagem um pouquinho mais confortável quando a gente fala na Kundalini e em serpente. Nós tivemos uma aula que eu falei muito sobre serpente, e na segunda eu falei de novo, e hoje eu vou falar de novo. Por quê? Porque é o próprio movimento que a gente precisa ter com a força. Só que para que algumas pessoas se sentem desconfortáveis com essa ideia de a serpente, eu tenho uma serpente dentro de mim, nossa, serpente, né? Porque é realmente perigoso mexer com essa energia, né? Justamente porque aflora nossas sombras, mas aflora para que a gente possa olhar de frente, né? E fazer com que esse veneno, que na verdade se torna veneno porque a gente nega e tem a questão dos medos e tudo mais, como eu falei, se torna na verdade a nossa força. Então, esse movimento de serpente, a gente não precisa chamar só de serpente. Então, até sentir de trazer outros nomes. Por exemplo, Jung chama de energia libido, é libido. Mas não é libido sexual, é o libido pela vida. É a psique vital. Então, é a energia que a gente tem de fazer, de trabalhar, de criar, de sorrir. Então, é aquele impulso de vida, sabe? Tesão pela vida. Então, é libido sobre tudo aquilo que você faz. É a energia, o fogo, né? Então, ele até fala que é a energia inconsciente que sobe e ilumina o consciente. Olha que bonito, né? Então, a gente está trazendo um olhar terapêutico, né? De Jung. E o olhar de Reich também é muito legal porque ele chama de orgone, energia orgone, energia também vital, mas que na verdade ela trava nas nossas travas, nas nossas couraças. Por isso que você vai ver sobre, depende do lugar, né, que o yoga ficou tão gigante, né, tem tantas linguagens que se complementam, né, e uma delas é isso, você praticar yoga com uma intenção, uma yoga terapia, até vai te ajudar a dissolver couraças. Então, o principal e facilitador, vamos dizer assim, né, para esse movimento acontecer, nada mais, nada menos do que é a prática de yoga. Mas ela não precisa ser uma prática de yoga estática, como as pessoas falam, nossa, eu não sou para isso, porque eu não sou uma pessoa estática. Ou ficar fazendo posturas milaborantes, né? Milaborantes? É isso, né, a palavra? Aquelas posturas que faz para tirar foto e tudo mais, né? E que é bonito, mas não tão funcional, né? Vamos dizer assim. Não é nada disso. Na verdade, é também. Mas o foco do yoga é não ter foco, né? É você aprender a lidar, abstrair e manter. Por isso, o Shiva, né? Mahadeva, Shiva, tem essa característica sempre muito sereno e é a consciência. Então, nós falamos ontem dos chakras, eu falei um pouquinho de cada um deles, de como é a força do chakra, como na verdade a gente pode usar a nossa fraqueza como força. Eu dei o exemplo de, poxa, se eu falo muito, eu tô em excesso nesse chakra, e o que eu posso fazer? Vou dar aula de alguma coisa, vou cantar, né? Vou fazer, enfim, qualquer coisa. Ah, eu sou uma pessoa travada, não consigo, tenho dor, tenho dificuldade. Bom, usa isso como a tua força. Então, você provavelmente tem muita estabilidade, você tem estratégia. Então, você pode aprender a viver de formas que isso se torne uma base para você. De repente, criar uma forma de trabalho, por exemplo, que você cria e você ganha dinheiro com isso, que o que antes seria uma trava se torna uma força. E aí, com isso estabilizado, você se sente mais seguro, tranquilo e facilitado. Para quê? Para que você possa soltar e alinhar esse chakra, ao invés de estar em excesso ou em falta, ele estará em força. Então, hoje a gente continua na lua crescente, estamos indo para a lua nova. Amanhã eu nem vi isso, se alguém souber aí,
se amanhã vai ser a lua nova, mas de qualquer forma, a ideia é que aqui a gente possa fazer essa prática para impulsionar o nosso poder. Mesmo que estejamos em processo de purificação do carnal, né? Então a purificação ela traz desconforto, ela pode trazer mal-estar, ela pode trazer inúmeras coisas que na verdade a gente não queria enxergar antes. Por isso que a gente, não é que não queria, não consegue, não percebe. Então quando a gente se predisponibiliza a isso, vem com facilidade, as coisas ficam mais difíceis, alguém te cutuca, você fica mais, nossa, e aí a oportunidade que a gente tem para perceber justamente aquilo que está travando a nossa paz. Pode estar travando o meu progresso, mas pode estar travando também uma relação de eu falar, poxa, na verdade eu estou sendo muito crítica, ou eu estou me negando. Então, quando a gente abre para isso, essa força que está tentando subir, ela encontra lugar. Então, quando a gente faz a prática dos chakras, uma prática de reconexão entre eles, nós estamos facilitando toda essa bagagem que a gente precisa soltar, ressignificar, integrar e etc., que é a nossa percepção conosco, com a vida. Quando a gente vai dando espaço, esse movimento vai vindo, só que ele precisa ter o impulso para subir. Por isso que eu falei que hoje a gente teria a meditação e o pranayama. Entende? Então, esse processo corporal, além da sua predisponibilidade, predisposição é melhor, para que você tenha realmente a verdade daquilo que você muitas vezes não conseguiu e não quis. Então, o que vai nos ajudar nesse processo é a respiração, a reconexão. Ontem eu fiz os Vidya Mantras, só fiz 3, né? 3. Mas, gente, o ideal é 9, tá? Lembra que eu falei? 9 japa. Aqui eu faço uma, mas o legal mesmo, assim, pra quem quer entrar, são 9, né? No processo. Mas pode ser 3 também, né? Então, cada um vai sentir. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho de respiração e também uma conexão natural, tá? Que a gente vai desenvolvendo e percebendo. Por quê? A nossa cura, a nossa transformação, a nossa real percepção, ela tá no fluxo. Ela está no movimento, principalmente na conexão comigo. Então, às vezes a gente busca o Tantra, eu vejo muito isso, né? Tava até falando com o Bruno esses dias, que é uma pessoa que eu atendo, né? E ele me falou isso, né? Que ele lê Osho, ele falou, nossa, e realmente, as pessoas procuram muito coisas mirabolantes, né? Acho que essa é a palavra mesmo. No Tantra, e busca, e quer, e tal, e aí a prisão sem fim. Então, inicialmente, o que eu tenho a oferecer é pequeno, é simples e é grandioso ao mesmo tempo. Porque é na simplicidade que está, dizem, né, o segredo da vida e até da permissão de você realmente se sentir íntegro. Porque, na verdade, quando a gente está querendo muita coisa, quando a gente... Nossa, gente, é quando tá pior, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque a prática não exige nada muito. E se vocês verem até no meu Instagram, tem vários vídeos que eu dou prática e elas são muito parecidas, se você prestar atenção. Porque na verdade é isso, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou dando as mesmas coisas e vocês vão, pra quem tá acompanhando e pra quem gosta dessa linhagem, né? Vai se conectando com isso e vai se familiarizando. Ah, eu quero fazer tanto, vou virar de ponta cabeça, eu vou não sei o quê. Você pode chegar nesse lugar, mas assim, você vai chegar por consequência, né? Então hoje o meu convite, ele é leve, mas extremamente forte, para que a gente, forte e também gostoso, para que a gente possa amanhã ter essa disposição de manter a coluna ereta a noite inteira, caso seja a sua escolha. E já sugiro aqui que a partir das 18 horas vocês podem procurar um canal que é do Sadhguru. Por que eu tô... Ele não é meu mestre, nada disso, embora eu acompanhe também. Mas, gente, ele faz a noite inteira de devoção para Shiva e sim, é maravilhoso, é muito lindo. Então você pode colocar lá, acho que a partir das 18. E acompanha ele, pode ver, ele dança a noite inteira, dança até amanhecer. Então isso ajuda, né, para quem tá em casa... coloca e sente aquilo do tempo que conseguir, né? Se não conseguir a noite inteira. E aproveita, faz uma japa e assim, abre pra si,
Lembra da energia? O inconsciente que encontra o consciente, abre para isso, porque na verdade a gente precisa buscar, vai vir uma resposta, vai vir Deus, vai vir uma luz. De fato, a gente pode se conectar com isso e ter uma miração, ou ter uma conexão, ou ter, né, o que cada um tem na sua egrégora espiritual. Mas isso é muito além, ou melhor, muito antes do que está fora. É sobre você permitir, ó, a gota no oceano. Eu permito me fundir a própria existência e relaxar nela. Então a gente encontra um lugar de conforto, porque simplesmente lembrou que a gente tem que lembrar de quem a gente é. Nós somos centelha divina. Então a gente fica muito batendo cabeça quando na verdade se a gente encontra um estado de espírito, né, que a gente consiga manifestar desse estado, pronto, grande parte da nossa experiência de vida já está muito mais alinhada, né? Se a gente for falar do Yin Yang, né? Altos e baixos, o budismo fala muito da impermanência, né? Então a gente encontra o conforto na impermanência da vida. Ah, eu tô apegada, eu tô muito feliz. Ah, eu tô apegada, eu tô muito triste. Gente, a gente vai viver uma vida assim, totalmente nas polaridades. Então ou tá muito pobre, ou tá muito rico, ou tá muito... Quando na verdade a gente pode brincar com tudo isso. E citando o Osho, né, que o Otávio Léo também fala várias vezes, eu ouvi muito isso com ele, né? Segure um terço numa mão e champanhe na outra, para que você possa experienciar a vida com permissão e também com retidão, né? Porque a hora a gente está lá na entrega, no vazio e no encontro dessa infinitude. Tô difícil com palavras hoje, né? Então você encontra esse lugar do vazio e a hora você tá lá brincando, dançando, curtindo a sua vida, que é bem tântrico. Então o yoga e tantra se complementam, mas são caminhos diferentes. E a gente pode brincar entre eles, isso é o meu ponto de vista. Boa noite, Margarida. Isso, manda coraçãozinho. Então, vamos à prática? Alguém tem dúvida? E o que é muito legal, né? A gente entra em conexão com a nossa serpente, e aí eu volto a falar da serpente, porque lembra, nós somos carne, terra, Gaia, Pachamama, mãe natureza. A serpente, ela rasteja, ela sabe dos segredos, tem muitas dimensões, né? Para baixo, para cima, então tem a dimensão dela. E na verdade, quando a gente se familiariza com ela, ao ponto que ela sobe, a gente enxerga para a vida com veneno e com a cura. Então eu me permito enxergar a realidade com dor e com alegria e começo a falar, ok. E eu estou com essa bola de cristal que eu uso muito para me conectar com a minha própria serpente, que eu olho para ela, ela me devolve para mim, né? E às vezes traz clarezas, outras clarezas. Então você vai encontrar a sua forma de se conectar com o seu olho. E esse bindu que eu pus aqui também é uma forma, né? Na Índia, as pessoas colocam, depois que rezou, né? Rezou, pum, tô alinhado, tô com o meu terceiro olho aqui aberto e disponível à desconstrução das ilusões que tem na minha experiência de vida. Então, vamos lá. Eu vou botar meu cristal aqui. Vocês... se vocês estiverem com espaço, né, não sei como tá aí, mas procura sentar e ficar sem apoio, tá? Pelo menos um pouco. Tô limpando, tá bom, gente? Conforme eu vou me expondo, eu vou limpando também, porque vai passando várias coisas, né? Além de canalizar algumas coisas também. Então, ó, a gente vai fazer, projeta o seu tronco pra frente, puxa o bumbum lá pra trás, alinha bem, sente os seus isquios, os seus ossinhos do quadril e vai, ó, depositando todo o teu conforto. Você vai encontrar um conforto ali, vai encontrar o teu eixo, vai relaxar o ombro, abrir o peito. Você sente a tua base ativa, ao mesmo tempo relaxada, suas costelas, elas têm liberdade para expandir. O teu ombro tá relaxado, o seu pescoço você pode circular um pouquinho para você também assentar o pescoço, encontrar o seu conforto. Encontrou o seu conforto? Nesse momento você vai se perguntar e observar
como está a minha mente nesse momento? Então você pode inspirar bem profundo, normal, expande bem o seu tórax e sua barriga. Solta o ar descarregando as preocupações e já observa os pensamentos. Como estão os meus pensamentos? Minha mente está agitada, crítica, entregue, curiosa, perdida. Tá lá atrás buscando problema, tá lá na frente criando coisa. Só observa tudo isso. Eu tô pontuando aqui para que você se permita observar, mas não julgue. Só perceba. E aí você vai visualizar com os olhos fechados. Você vai visualizar uma luz, uma vela no seu terceiro olho. Ou você pode visualizar a cor azul para se conectar com Shiva. Céu azul, ou se não quiser Shiva, só o céu azul. E os seus pensamentos são as nuvens. No caso da vela, os seus pensamentos é a vela sendo interferida e mexendo muito. Então, nesse momento, você mantenha a sua respiração, mantenha a sua coluna ereta, do jeito que você conseguir, dentro da sua limitação do momento, mas em permissão. Solta a mandíbula. Inspira bem profundo mais uma vez. Solta o ar se conectando com a terra. Sente o seu assoalho pélvico lá embaixo, os seus esfíncteres em contato com o solo ou com a cama, onde você estiver, com o chão. Sentindo ali como se fosse terra, no sentido de você poder entregar os pesos e também receber a força, né? Quando transmuta, traz a força para que a gente possa fazer esse movimento de subida até o terceiro olho. Então, coloque a sua atenção nesse momento na sua base. Terceiro olho acionado e entregue. Língua no céu da boca. Leva o seu olho mais para cima, encontra um ponto lá em cima, no terceiro olho mais para cima. Percebe como se você tivesse um movimento de sucção através da sua língua que você puxou, através da força que você recebe de baixo. Você pode contrair lá embaixo e relaxar. Não precisa ficar contraído, só contrai e relaxa. Mantenha assim. Lentamente você vai com o tronco para frente e aí você vai perceber o movimento, ele tem que vir do quadril. Então vem para frente, meu peito tá aberto, minha coluna tá ereta. Para frente e para trás, né? Venho para frente, ombros relaxados e volto. Eu não faço o movimento de fechar a minha barriga. Eu estou ereta. É o meu quadril o tempo todo fazendo o movimento. Perceba essa dinâmica no seu quadril, na sua articulação coxofemoral. Você vai sentir, eu tô com a mão aqui, ó, você pode, isso aqui também daria continuidade ao nosso processo de inclusive massagear e soltar memórias. Lembra das couraças de Reich? Seria interessante você saber disso, que você pode soltar, movimentar. Mas nesse momento você só coloca a consciência, respira, solta o ombro. E aí, você vai encontrar o teu eixo de novo. Você fez o movimento no quadril, você percebeu que quando você leva a consciência para ele, você consegue então compreender melhor esse movimento que eu falo de descansar na sua pubis aqui, peito aberto. Você vai acionar os seus transversos do abdômen aqui bem de leve para entender esse movimento. E agora, lentamente, com essa consciência, você vai transferir o peso para um dos lados, vai continuar o movimento jogando para frente,
depois pro outro lado e pra trás. Então, por isso que eu falei que você precisa ter um espacinho aí atrás de você, pra você conseguir fazer esse movimento atrás. Eu tô com uma cadeira aqui, mas eu tenho até um espacinho que eu consigo. Então, seu ombro tá relaxado e vai circulando, trazendo a consciência aqui, ó. E você vai mentalizar e respirar junto. A mentalização é: eu solto e libero as travas, os medos, tudo aquilo que me impede de caminhar, de progredir, de confiar, de me sentir segura, seguro. E enquanto você vai mentalizando isso, você pode permitir que venham até memórias de coisas que você sabe que não quer mais. E tem gente que tem traumas no quadril. Esse é o momento de você intencionar. E a chave principal agora vai ser o quê? A respiração. Eu tô fazendo o movimento com o meu tronco, mas na verdade é o quadril, tá? Você tá praticamente rebolando aí. Só que a gente não tá... É diferente de eu fazer esse movimento. Ele depois pode fazer isso também, mas agora eu quero que você faça inteiro. E a respiração... lembra que a gente fez um pouquinho ontem? Quando a gente solta o ar pela boca, a gente facilita a liberação das emoções. E como nós estamos fazendo o movimento circular... Então, a gente está facilitando esse processo. Então, inspira. Solta a voz. Levinha, do jeito que sair, a letra A. Isso aqui é como se fosse um suspiro, como se fosse um mantra. E aí você pode contrair, relaxar os esfíncteres e liberar. Se você está circulando anti-horário, nós já limpamos aqui. Então, você vai fazer agora horário. Se você não fez anti-horário, é porque não precisa, tá? Sentido horário. Respira. Sente agora a região das suas costelas. Você vai sentir aqui, lembra que eu falei, quando eu falei pra você colocar a língua no céu da boca, você tá sentindo a sucção. Aqui no Uddiyana Bandha, que nós fazemos no yoga, que não cabe ficar explicando hoje, a gente faz uma sucção também aqui, né? Que aqui nós temos o diafragma, que é extremamente importante. Só para você saber dessa consciência, traz a sua intenção agora para essa parte. O seu círculo agora ele subiu. E a respiração continua. Inspira. Tudo que tiver aqui, ó, de trava. Lembra que aqui Manipura Chakra. Aqui nós temos então a nutrição e a conexão com a nossa força, com o poder pessoal, né, com a coragem materializada. Quando a gente já tá manifestando. E se não tá, capricha. Respira. Subimos pro Anahata. Agora você vai... esse seu círculo, ele vai se tornar meio que um infinito. Eleva o ombro, eleva o outro. Eleva o ombro, eleva o outro. Só que aqui, ó, se você perceber, quem tá fazendo o movimento é o meu coração. Não é o meu ombro. As minhas escápulas lá atrás estão ativas. E conforme eu giro, quem puxa o meu ombro é a minha escápula. Então você vai, circula não, né? Aqui já virou praticamente uma dança, né? Por isso eu gosto muito da dança árabe, da dança do ventre. E eu uso ela nas minhas práticas e nas minhas aulas de dança-terapia, com geometria sagrada, porque na verdade aqui ó, a gente está mexendo com o coração. E quando a gente solta o quadril com a intenção dessa dança, a gente ativa verdadeiramente, inclusive períneo. Então, que é extremamente forte e potente, é uma força que a gente precisa ter para impulsionar todo o movimento. E é claro que vai precisar dar continuidade
para cada chakra com intenção e permissão. Se a cada momento aqui você se sentir incomodado, irritado, desconfortável e começar a passar mal, diga, seja bem-vinda. Eu observo esse desconforto, não me identifico com a minha mente e continuo com o meu movimento. Se eu estiver passando mal, eu vou facilitar o processo. Se estiver passando mal, você aumenta, respira, abre a boca. Então, subimos. Garganta. Eu continuo fazendo o círculo. Lembra sempre da nossa base. De novo, vai lá pro quadril. Percebe? Você tem que perceber o seu círculo inteiro, tá? A tua base, ela tem que estar viva. Mesmo que a gente brinque aqui, ó. Se aqui não tá sustentando, eu vou me perder aqui, eu vou tensionar e não vou fazer o movimento de fluidez. Então, continua. Agora, a voz, ela vai ficar de uma forma mais intencionada para as mentiras que a gente conta para nós mesmos. E a gente vai massageando aqui, ó. Eu posso perceber as minhas dificuldades, eu não preciso negá-las, eu não preciso me criticar, me condenar. Eu posso só perceber que eu sou um ser humano, que eu tenho minhas limitações, e eu posso aceitar e ser verdadeira comigo. Eu não preciso ficar colocando máscaras de que tá tudo bem, ou de que alguma coisa não me chateou, ou alguma coisa assim. Então, que eu fique aqui confortável nos nãos que eu quero falar com amor. Um não pro outro é um sim pra mim. E é um não com respeito, é um daqui a pouco, é um não agora, não precisa ser pesado. Então, eu posso também olhar para esse não, para quando eu quiser alguma coisa, que na verdade eu sei no fundo que não me faz bem, como vícios emocionais, apegos. E eu fico me enganando. Ah, não, é só hoje. Ah, mas só dessa vez. Ah, não, mas tá tudo bem. Ah, não. Gente, aqui vai travando tudo. Vai travando tudo. Então, você vai subindo aqui, ó. Enquanto eu vou tagarelando aqui, mas eu tô tagarelando com consciência, hein? Você vai respirando, ó, e vai fazendo a sua massagem. E se der... sobe aqui, ó, masseter. Masseter é o músculo mais forte do corpo humano. Abre e fecha. Puxa aqui, ó. Gente, para quem eu não falei oi que tá aqui, oi, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos todos. Podem fazer pergunta, tá bom? E aqui, gente, ó, vai pra trás aqui. Às vezes a gente fica com dor na nuca, dor de cabeça, e é tudo tensão, porque eu tô travando a minha fala, a minha verdade. Eu tô tentando encaixar nos lugares, eu tô tentando ser o que eu não sou. Eu tô me tentando provar pras pessoas e pra mim mesma que eu sou, sei lá, eu o quê. Eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não preciso, eu só tenho que ser, confiar, reconhecer e também ter humildade para perceber aquilo que eu não sei ainda. Masseter. Agora, ó, vamos voltar a circular? Circula pescoço. Faz movimento com a boca. Se a Nanda estivesse aqui, ela ia fazer um baiacu. Coisa mais linda, baiacu dela. Coisa mais linda. Eu não sei fazer. E aí você vai fazendo careta. Mexe tudo. Eu queria tanto estar vendo o que vocês estão fazendo. Tem 7 pessoas aqui, ó. 6, já perdi um. Também, né, Thalita? Toda noite, às 8 da noite,
falando de transformação, cutucando todo mundo, falando de serpente. Tudo bem, gente. É só um compartilhar de algo. Mas, se você quiser fazer, vou te dizer, é libertador. Volta pro círculo. Círculo, círculo. E agora nós vamos facilitar um pouquinho mais aqui, porque aqui, ó, gente, lembra que eu falei? A semente e a... esqueci a palavra. A semente e o fruto. E o plantar também, né? Porque eu tô plantando, eu tenho semente aqui, né? Também. Mas quando eu verbalizo em mim, já cresceu. E agora eu vou plantar no mundo, né? Então, a minha língua pra fora facilita. Eu fiquei linda fazendo careta. Renato, você lembra, né? Eu não vou fazer aquela careta, que é a melhor de todas, da Roberta. Não vou fazer. Ai, que vontade de fazer. Continua, e agora a gente vai colocar então a língua pra fora pra ajudar, então o quê? Nessa sementinha que quer crescer, os nossos medos, que são essas couraças, atrapalham e impedem dela florescer. Ela floresce em mim e eu planto no mundo. A minha voz é o que manifesta. Lembra que eu falei ontem? Então agora a gente vai ajudar no processo de limpeza. Então a gente vai circular um pouquinho mais rápido. Eu adoraria estar com música no fundo, mas o Instagram não me deixa. Inspira. Eu vou tocar na próxima vez, pegar meu tambor. Inspira. Língua pra fora. Pra dentro. Aqui, gente, a gente tá brincando tudo, e isso é muito importante que a gente faça para liberar, mas aqui, quando você coloca a língua para fora com a intenção de limpeza dos medos e facilitação do que tá preso, você pode realmente passar mal, você pode realmente se sentir mal, pode vir alguma emoção. Então, enquanto eu tô aqui girando, continua girando aí, vai colocando a língua para fora. Quando a língua voltar, pega a tua força de volta e coloca pra fora o que não presta. Pega a tua força. Sente no teu peito, relaxa o ombro. Você não precisa sustentar o que não é. E solta. Circula pescoço. Agora a gente vai fazer um leve movimento. Você vai encontrar o seu conforto na sua própria fala. Mesmo que agora você não esteja verbalizando nada, encontra conforto dentro da sua boca. Alivia o rosto. E vamos subir. E aqui a gente entra com uma leve automassagem para soltar as têmporas. Eu tenho um método que é automassagem, que ela é totalmente terapêutica e espiritual e acaba sendo estética também. Por quê? Porque a gente fica bonito quando a gente tá bem, quando os músculos estão ativos de uma forma saudável, então a gente solta os pesos e tudo mais. E por que eu tô falando isso? Porque a massagem aqui na têmpora, gente, é uma delícia, faz aí. A massagem na têmpora, é só isso aqui, ó, você põe a mão, você vai fazer isso aqui, ó. Tum, tum. Você firma a mão e circula, não fica assim no cabelo, tá? É na pele. E aí na têmpora aqui, ó, para as pessoas que estão com o olhinho caído com a idade, a pálpebrazinha, tipo a minha, não dá pra ver, mas bom, enfim, a pálpebrazinha aqui, quando a gente solta aqui, ó, isso aqui é um dos truques
das massagens aí de estéticas faciais é um dos truques pra voltar. Acredita? Porque na verdade aqui fica tão duro que aqui cai. Então se a gente solta, solta, solta e tudo faz parte, a gente interliga. Então a gente precisa interligar o nosso corpo inteiro. E principalmente descer a mente, tá? A gente tá subindo a Kundalini, mas vamos descer a mente também, vamos conectar tudo. Leva sua mente pra mulher, né? Leva sua mente lá pro útero. Pro homem, leva lá pra próstata. Leva lá pra tua força vital. Circula. E sobe de novo agora, ó. Vamos voltar a circular. Respira. E aí a gente vai puxar aqui, ó. O terceiro olho. Puxa. E aqui a gente tem um ponto na medicina chinesa muito bom. Você vai puxar aqui e sobe. Intenciona. Aqui eu alivio e dissolvo os pensamentos destrutivos. Vai para a cabeça de novo. Volta a circular. Solta os braços. Faz um círculo agora onde você sinta o seu corpo inteiro no mesmo eixo. E você pode fazer de um lado para o outro, para sentir a onda do infinito, como a gente fez um pouquinho. E volta a circular no sentido horário. Oi, Raquel. Oi, Cris, Julian, Eric. Quem mais? Carl. Oscarlinhos. Marques Mar. Rafael, você apareceu. Que bom, seja bem-vindo. Eucádio. Eu tenho que falar com vocês, né, gente? Vocês me abandonam aqui, mas continua a prática, tá? Beiçança. Beatriz, meu amor. Minha deusa. Faz aí, depois você volta a live toda. Vai ser bom pro nosso processo. Ai, gente, aqui, ó, é descontração. Então você solta e mantém o seu círculo. E por último, mais uma vez a gente vai lá subir, colocar o olhar no terceiro olho. Shakti Devi, amiga. Namah Shivaya. Exatamente, ela colocou 2 olhinhos e uma florzinha no meio. E é isso. A gente tá com esses olhos abertos, mas esse aqui tem que estar também para a realidade. Então nós vamos agora, nesse momento, integrar um pouco de tudo isso que a gente trabalhou, soltou, descontraiu, no movimento de ancorar, de trazer a consciência para o corpo, no sentido de eu habito, eu honro o meu corpo, eu percebo, né? Se você perceber que tem dores, que tem tensões, lembra dos chakras. Ah, essa região aqui, nossa. Ah, essa região. Então, a intenção de soltar e principalmente de se autocuidar, né? Então, agora a gente vai ancorar justamente com esse conforto. Eu agradeço o meu próprio templo, esse corpo, né, que me sustenta e que faz tudo, enquanto a minha mente tá lá, coitado do meu corpo, né, tem que dar conta de tudo no automático enquanto eu tô pensando. Não é verdade? Não acontece isso? Quando tá dirigindo, quando tá trabalhando. Então, sempre que você lembrar, você pode fazer um pouquinho disso. Eu me abro pra minha consciência. O que a gente está fazendo aqui, gente, é abertura para reconexão, para nossa serpente subir, dissolvendo couraças. Respira comigo, puxa o ar. Põe a mão no coração. Pode parar o movimento. Sinta-se como se você estivesse se pegando no colo, como um bebê. Perceba o vazio das suas mãos.
um vazio preenchido. O olhar no terceiro olho, você mantenha uma luz, ou na verdade você pode permitir o que quer se manifestar. Às vezes você vê figuras, às vezes você vê símbolos, geometria, enfim, só permite cor. Deixa o seu inconsciente iluminar o consciente. Esse movimento que a gente fez hoje, ele é pequeno, mas ele é bem iniciático, tá? Se você começar a tremer aí, ou se você não começou, não se culpe, não se cobre, não é a intenção aqui, mas pode acontecer. E se acontecer, você só respira, entrega e deixa a onda que vem até o topo da cabeça. E aí a gente mentaliza, eu permito a minha força, o meu DNA habitar com inteireza e acessar e iluminar a minha consciência, para que eu me engane cada vez menos e para que eu possa aceitar mais a realidade como ela é e dançando a vida ao invés de lutando com a vida, né? Apesar de saber que nós temos as nossas lutas diárias, mas entenda, quando você se alinha com isso, a luta de fora, você lida de uma forma diferente. Não é que você não vai lutar, você vai dançar. Ou, se você não dançar, você vai brincar como o Shri Hanuman, né? Hanuman é muito conhecido pela sua alegria e pela tua força, né? Deus dos milagres e da devoção. E ele faz tudo e ele vence tudo com muita alegria, porque ele é o Deus macaco. Vou pegar ele aqui. Lembrando que são figuras de representação, inclusive para lembrar a força em nós. Então esse é Hanuman. Tá vendo que ele tá com a montanha aqui? Tem a história dele que eu não vou entrar muito, mas o foco principal de Hanuman é a leveza, a alegria, a certeza de vitória. Sabe por quê? Porque nós somos centelhas divinas, nós já somos a própria vitória. Então a gente só precisa lembrar e viver o êxtase que é ser, né? Ainda mais sendo ser humano, nós temos os sentidos. Então a gente sente prazer, também sente dor. A gente sente muita coisa. Mas essa é a nossa graça, né? Então, que a gente possa brincar com os altos e baixos e esse movimento da serpente nos ajuda a lidar no sentido de não se perder tanto, né? Justamente porque a gente é o nosso próprio caminho. E com isso, então, vamos fazer a nossa japa. Gislene Oliveira Ferraz, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente já acabou de fazer a nossa prática, se você quiser voltar lá, vai ser muito legal. Agora, para quem tá desde o início, a gente vai fazer a japa. Vamos fazer a japa para Shiva, como já estamos fazendo, iniciando a abertura com o Ganesha. E já estamos preparados para esse movimento todo. Então agora a gente assenta um pouco essa energia que subiu e na verdade permite a integração. Percebe o seu corpo. Hoje a prática realmente foi muito forte. Eba! A Durga tá assistindo, é ótimo, gente. A Durga é minha cachorra. Minha mãe tá falando que a Durga tá assistindo. Laísa, meu amor! Bom, com essa vibração boa, com esse espaço e esse campo facilitado, então nós vamos para nossa japa. Então, o primeiro Gayatri a gente vai abrir com Ganesha. Gente, para quem fez a prática, mantenha aí, tá? Se eu tô falando aqui, ó, não precisa nem ficar vendo nada. Fecha o olho, mantenha a sua conexão. Respira, abre o peito e vamos para Japamala, para o rezo, para 108 contas no processo de abertura e purificação do nosso canal, tá bom? Eu vou sempre lembrar isso. E a nossa vela. Que hoje eu coloco aqui a intenção real da Kundalini a cada um de nós, com a nossa permissão, com
com a nossa clareza, que a nossa Kundalini, que é o nosso DNA, a nossa força vital, tenha força e espaço para crescer, subir e iluminar a nossa consciência amanhã, mas já começando por hoje. Coloquem as suas intenções aqui, tá? Quem precisar voltar, volta, por favor. Não perde a oportunidade que você tem de firmar a tua força no fogo de Mahadeva. Vamos lá. Ai, deixa eu tomar um golinho de água. Malu, bem-vinda. Cerrado de pé. Ô, Chapada, é Chapada? Vamos lá. Para quem está entrando, entra com a sua conexão do seu coração e só sente a vibração dos mantras. Para quem está mantrando, eu vou lembrar novamente, é um transe, nós inspiramos mantrando, expiramos mantrando. Eu não preciso fazer bonito, eu preciso estar conectada a vibração que eu estou alcançando nesse momento, tá bom? Vamos lá. Om Ekadantaya Vidamahi Vakratundaya Dhimahi Tanodanti Prachodaya. Gayatri de Shiva. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tano Rudra Prachodaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tano Rudra Prachodaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tano Rudra Prachodaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah 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 Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Tat Purushaya Vidmahi Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Hara Hara Mahadeva, Hara Hara Mahadeva, Hara Hara Mahadeva. Que esse campo sustentado aqui facilite a cada um de nós a dissolver as ilusões que geram sofrimentos, para que possamos, além de nós, também para os outros, oi, gente, tem mais gente que chegou. Gratidão, eu. Amanhã é o dia, é a noite, né? E esse caminho aqui, né? 4 noites. Para quem tá desde o começo, se percebe, vai chegando. Algo vai mexendo, algo vai pedindo espaço. Então, que a gente possa verdadeiramente, com essa prática, dar espaço e repetir amanhã. Então, além dessa repetição que faremos amanhã, não necessariamente a mesma coisa, mas uma prática, pode ser a mesma, vamos ver como vai ser. Eu vou trazer o casamento, né, ao que eu falei no primeiro dia, o casamento de Shiva e Parvati, o casamento de Shiva e Shakti, né, e aí é onde eu vou falar do Shiva Linga, né, e aí é a representação da força, da presença, da consciência do masculino e do movimento, da criatividade, do feminino, que bom, não vou pegar aqui, eu colocaria aqui a serpente ou alguma deusa. Posso pegar a Sarasvati. Vou pegar uma feminina, então. Sarasvati. Que ela é a deusa da sabedoria, da arte, da música, né? E
Não que ela tenha uma correlação direta, embora todos tenham, né, em algum nível. Mas então a gente vai ter a representação do masculino, do feminino, das polaridades, da força, né? Que na verdade a gente já vem falando, mas aí eu vou falar mais em relação a Shiva Lingam mesmo, porque que realmente é à noite, né? E aí a gente vai fazer um mini puja, né? Vou passar mel, vou passar enfim, vou fazer como se fosse simbólico, tá, gente? Porque na verdade o puja mesmo de verdade para Shiva Lingam, depois se vocês quiserem procurar na Índia, é muito maravilhoso, é leite, é ghee, é mel, é muitas coisas que eles vão, e é uma representação assim do nosso próprio corpo sendo claro, que é Shiva, né? Mas é terra, entende? Então a gente agradece a vida, agradece o corpo. Amanhã eu vou falar melhor sobre. Então a gente entra em contato com a força divina na Terra, né? Porque o movimento, quando a gente permite o movimento da Kundalini, é quando eu aceito a serpente em mim, é quando de verdade eu estou aterrada, quando eu sei diferenciar o que é matéria, o que é espiritualidade, e materializo a espiritualidade na minha própria ação, ou até mesmo no meu próprio corpo, nos meus dons, e eu começo a descobrir coisas que em mim eu não permitia. De repente eu sei cantar, de repente... e isso aconteceu comigo, viu, gente? Eu sempre fui muito artista, assim, muito artística, muito criativa. Sempre cantei, dancei, toquei e tudo mais. Mas isso ficava no lugar em mim que eu achava que não era, que não tinha. E com esse movimento todo do Tantra, inclusive também espiritual, eu fui percebendo uma força que antes eu segurava, porque achava qual é a palavra? Inapropriada? Acho que inapropriada e tudo mais, ou enfim, quando a gente se julga, né, aí vem o auto-julgamento e etc. Então, quando você permite essa força e toma essas decisões, esses movimentos, você vai ver que as coisas começam a florar, né, e pra mim foi muito isso. Falei, nossa, eu esqueci que eu dançava, simplesmente eu só danço, né, e gosto, e flui, e encaixa na música, né, e aí você vai percebendo e tomando posse, tomar posse, força do próprio poder, né? E aí você começa a perceber que na verdade você pode se divertir muito nessa vida e não ficar tão apegado às formas que falam que você tem que ter, né? Então é isso, gente. Nossa noite de hoje, eu fecho aqui com o nosso Shiva Lingam, com o meu Shiva Lingam, que eu ganhei de um aluno do Tantra, que eu agradeço muito, Heitor, eu agradeço muito. Tem um outro ali que é um Yoni Egg de Shiva Lingam, que também eu posso falar outro momento. É muita coisa, né, gente? Pra falar muitas linhagens. Agradeço. Alguém tem alguma dúvida, gente? Na verdade, agora, então, nosso Sankalpa, a nossa intenção hoje foi a força, assim como ontem, né? Então, mantenha isso, sua força de vontade, para se permitir a liberar o que você acha que não daria conta. E a partir de agora, você percebe que você pode dar conta. Por quê? Porque você pode aceitar. Né? A aceitação é uma chave extremamente importante. Então, até amanhã no nosso Mahashivaratri. Não, gente, não esperem muitas coisas. É só a noite onde cada um de nós vai ter o próprio acesso. Eu tô aqui facilitando. Fora da câmera eu tenho o meu acesso. E vocês, o de vocês. E vamos celebrar. De novo, Isha Yoga com o Sadhguru. Ele vai celebrar a noite inteira. E eu tô firmando isso porque eu sei que ele vai ficar a noite inteira. E nós estamos nos preparando para isso. Quando chegar lá, gente, dá o play nos shows, na reza, na devoção, na música, na dança, que vai estar lá, né, também. Enfim, só uma sugestão para ajudar. E se tiver outros, né, que tem muitos outros lugares, né, porque como eu sou do yoga, eu acabo indo sou do yoga não só, né, mas acaba indo pro Isha Yoga. Beijo, boa noite. Evaldo, bem-vindo, acabamos, volta. Rosana, volta. T. Barbosa também. Beijo, até amanhã.